Será que em 2024 ainda faz sentido cogitar investir nas ações do Banco Itaú? No vídeo de hoje a gente vai pegar as lucratividades que o Itaú trouxe ao longo do ano de 2023 para a gente efetuar alguns cálculos de preço justo, como se ele estivesse pegando essas lucratividades e distribuindo a totalidade, para a gente ver como que fica essa relação de preço e se as ações poderiam ainda estar sendo uma oportunidade ou se elas já estão muito caras. A gente vai dar uma olhada também em alguns indicadores chaves para a gente visualizar como que está essa relação dos indicadores, se eles já estão muito elevados ou se sim, eles ainda apresentam ali uma relação de indicador atrativa para que você, investidor, possa estudar as ações e cogitar investir caso faça o seu perfil. Mas como ações são renda variável, a gente sabe que, apesar de uma empresa poder estar aparentando um certo desconto ou estar barata, mesmo assim nós estamos correndo o risco de uma desvalorização, apesar de aparentemente ela já estar descontada. Então é por isso que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo, se você já curte o canal, já senta aquele dedo no like aí, e se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí. Com base nos relatórios referente a 2023 que o Banco Itaú apresentou, o banco teve um crescimento nas lucratividades de 15,7% e fechou um lucro anual na casa de 35 bilhões e 600 milhões, ou seja, já é uma lucratividade extremamente relevante e ainda trouxe aumentos em relação a 2022. Antes da gente passar nessa parte do preço justo ali em relação às lucratividades, a gente está aqui no Investidor 10 para a gente visualizar alguns indicadores. Então aqui as ações ITUB4, que são as ações preferenciais, no valor de R$ 34,12. Ou seja, não comeu aquele lanche do Mac, já consegue virar investidor das ações, ter uma empresa na carteira com lucratividades recorrentes e que paga um dividendo interessante. Quando a gente vem aqui no indicador PL, que é um indicador de tempo de retorno de investimento, ele está na casa de 10,10, ou seja, você teria o retorno de seus investimentos em um espaço de tempo de 10 anos. Essa métrica de 10 para baixo a gente já considera bacana. Para as ações aqui do Banco Itaú, que é uma ação com muita recorrência de lucratividade, já é uma ação sólida, esse indicador estando na casa de 10 é muito interessante. Mas é válido a gente lembrar que, para que ele se mantenha, as lucratividades teriam que se manter. Se as lucratividades estiverem em queda, esse indicador aqui ele subiria para cima de 10 e aí sim você teria um retorno de investimento em um espaço de tempo maior. Quando a gente visualiza aqui o preço-valor patrimonial para ver se você estaria pagando o preço justo em relação ao que o banco tem de patrimônio, ele está na casa de 1,76. Isso daqui significa o quê? Que para cada R$ 1 de patrimônio que o Banco Itaú tem, você estaria pagando R$ 1,76, ou seja, você está pagando acima do valor de patrimônio. Isso significa que a ação está cara? Para muitas pessoas, sim. Para mim, não. De 1 para cima, a ação pode sim estar cara, porém, ela pode também ser uma ação com muita recorrência de lucratividades, de geração de caixa, uma ação sólida, e ela passa tanta credibilidade para o investidor que, por ela ser uma empresa mais segura, com uma relação de risco-retorno melhor, os investidores se dispõem a pagar mais por ela. E um outro detalhe é que, às vezes, a empresa consegue gerar muita lucratividade e muito caixa, independente de ter uma relação de patrimônio grande ou não. E aqui na métrica de dividend yield, que seria o quê? A parte das lucratividades que vem parar no seu bolso quando você é investidor das ações, ou seja, quando você deixou de comer aquele Maczão e investiu nas ações do Banco Itaú, você já começa a receber parte dessas lucratividades. Aqui, de 7 para cima, eu já acho bacana, aqui está em 6,98 e eu acho extremamente interessante para as ações do Banco Itaú, porque se você visualizar em momentos onde tem uma maior estabilidade, é difícil encontrar empresas com essa solidez, com essa recorrência, pagando dividendos interessantes, trazendo retorno de PL em um espaço de tempo curto, ou seja, é um momento no tempo que, caso as lucratividades se mantenham, esses indicadores aqui estariam em uma ótima relação. E agora que a gente já viu que, através dos indicadores, a ação sim estaria interessante, ao menos para estudo, vamos para a parte do preço justo ali, com base nessas lucratividades, para a gente visualizar qual que seria um preço interessante para a gente cogitar se expor. Quando a gente vem aqui na minha planilha, ITUB4 aqui no valor de R$ 34,12, vamos olhar aqui primeiramente para a parte do valor de mercado. Valor de mercado na casa de 312 bilhões, lucratividade de 2023, igual aquela que a gente visualizou no começo do vídeo, de 35 bi e 600 milhões. Aí aqui a gente tem o indicador PL, que a gente viu que lá no Investidor 10 está na casa de 10, e aqui a gente está com uma métrica de 8,77 com base nessa lucratividade. Ou seja, reduziu um pouquinho aqui, isso tudo fica muito melhor, que nem a gente viu, de 10 para baixo já fica bacana. E aqui a gente teria um retorno de investimento em um espaço de tempo ali entre quase 9 anos.
Aí aqui na parte do preço justo, segura um pouco, vamos dar uma olhada ali primeiro ali na parte do dividendo esperado e a gente já volta aqui para ver como que fica e eu explico certinho por que eu coloquei tantos valores aqui. Aí aqui na parte do dividendo esperado está na casa de 7%. Lembra que eu comentei de 7 para cima já acho bacana? Mas não é por isso que eu coloquei 7% aqui. É porque eu vou colocar tanto 7 quanto 10% para vocês conseguirem visualizar que quando a gente utiliza como preço justo essa parte dos dividendos, a gente precisa entender que o valor que der ali, ele vai mudar a depender do valor de dividendos que foi pago, a depender desse percentual aqui que a gente considera interessante, seja 7, 8 ou 10%. E é bom a gente entender também o seguinte, ali eu coloquei a lucratividade de 2023 e nós estamos efetuando um cálculo de preço justo nos guiando por ela. Por quê? Ela não é uma lucratividade que provavelmente ela vai ser distribuída por completo, porque geralmente a empresa ela paga parte das lucratividades e retém parte das lucratividades para reinvestimentos, para segurança e tudo mais. Porém, eu estou utilizando essa capacidade de pagamento de dividendos para que a gente consiga ter um número norteador ali. Então não significa que o Itaú irá sempre distribuir 100% das lucratividades. Até porque no último ano ele teve uma distribuição das lucratividades na casa de 60%, ou seja, distribuiu 60% e reteve 40%. Porém, como a gente mesmo viu, ele traz um retorno de patrimônio investido na casa de 20% para cima, ou seja, é atrativo para o investidor que ele retenha parte, porque daí ele consegue melhorar as lucratividades a médio e longo prazo e automaticamente você melhoraria os seus dividendos, porque se o dividendo é oriundo da lucratividade e o banco ele retém parte para fazer reinvestimentos e faz reinvestimentos interessantes, a médio e longo prazo ele traria mais retorno para o acionista e o seu dividendo iria crescendo ao longo do tempo. Aí aqui, quando a gente utiliza esses 7%, o valor de preço justo ficou na casa de 12,97 a até quase R$ 52, bem interessante. Aí agora eu vou colocar 10% para a gente visualizar como que fica. Aí colocando 10% e sendo um pouco mais exigente, o preço ali de preço justo ficou com o preço mínimo na casa de R$ 9,08 e o preço máximo aqui já desceu um pouco, fez uma relação aqui de risco-retorno que seria mais atrativa e ficou um valor na casa de 36,31. Ou seja, as ações do banco estão agora em 34. Se a gente fosse imaginar que ele vai manter essas lucratividades, digamos que ele distribuísse a totalidade das lucratividades. Esse valor de 34 ele já seria meio que ali um valor de preço justo. Faz sentido? Porque se ele distribuir tudo, você poderia se dispor a pagar até R$ 36,31 pelas ações. Porém, como a gente conseguiu visualizar, esse número seria sendo extremamente exigente, com um dividendo na casa de 10%. E como o Itaú ele é uma ação sólida, com recorrência de resultados, talvez ele tenha um perfil mais de ação de segurança para a carteira, talvez cogitarmos aquele 7% ou às vezes até menos seria interessante. E com isso, caso tenhamos uma estabilidade econômica e um vento favorável e as ações continuem trazendo lucratividades interessantes, a gente conseguiu visualizar que ela poderia chegar a até patamares de R$ 50. Mas como eu comentei com vocês, renda variável é uma loucura, as coisas acontecem mesmo a empresa aparentando estar descontada. Mas com base em tudo que a gente já viu, esse valor atual seria um valor que sim valeria a pena ao menos estudar, e caso fizesse o seu perfil, você cogitaria se investe ou não nas ações. Porque ela estaria com um preço interessante em relação às lucratividades que está trazendo e com indicadores bem atrativos ali na casa do médio para até mesmo descontado. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque é você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like e se não tiver inscrito, já se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!